coaching, parte 2 já, ok? Continuando resolvendo os exercícios aí, teoria, revisando, eu tô revisando a teoria, alguns conceitos na verdade, e fixando através dos exercícios, tranquilo? Só que eu queria ter falado, eu falei na última aula sobre resistência, né? Eu falei que todo equipamento, né? Eu mostrei a lâmpada lá no circuito, todo equipamento ele oferece uma certa resistência, uma certa dificuldade. Por exemplo, o elétron chega lá para passar na sua lâmpada, para deixar a energia lá elétrica, para converter em luminosa, ele sente dificuldades ao longo de todo o trajeto, né? Durante todo o trajeto ele sente dificuldades de locomover ali, né? E é uma forma de a gente mostrar como que ele transfere essa energia para a lâmpada, como que ele faz essa transformação de energia elétrica em energia luminosa, por exemplo, se for um secador de cabelo, térmica, enfim. Então a gente representa isso através da resistência, tá? A fiação normal, que vai levar o elétron até a lâmpada, a gente fala que é desprezível a resistência, né? Só que quando você escolhe um fio com um diâmetro muito pequeno, você dificulta muito a passagem do elétron. E é lógico que tem outros recursos para poder proteger sua casa, mas você corre um risco tremendo de ter uma queima, né? Um superaquecimento. Então é lógico que a gente fala que se você escolher o fio correto, né, com o diâmetro correto, essa fiação que leva o elétron até a lâmpada, ou até a TV, até o computador, essa resistência é desprezível. Mas na lâmpada não é, né? E nem na televisão, né? Nenhum dispositivo ela é, ela é desprezível, lógico que não. Então eu tenho algumas coisas seguintes. Quando eu vou escolher a fiação para construir qualquer coisa, né, dentro de um equipamento eu tenho diversos fios, eu tenho que escolher algumas coisas, grosseiramente algumas coisas. Por exemplo, eu tenho que escolher o material, tá? E o material é representado pela resistividade. O Enem gosta um pouquinho disso aqui, tá, gente? Eu até selecionei uma ou duas questões sobre isso. É, eu escolho o material. E escolher o material é escolher esse Rho. Parece um P, né? Qualquer um juraria que é um P, né? Essa resistividade aqui, que é o Rho, né, está relacionado ao material, tá? Se o material é muito resistível ou não, ou seja, se ele oferece muita resistência ou não, ok? O comprimento do fio é importantíssimo, né? Se eu for fazer um fio muito longo, eu estou dificultando a chegada do elétron lá do outro lado. Então influencia sim. Quanto maior o comprimento, maior a resistência. Tá vendo que está tudo lá de cima, né? Junto com o R aqui. E a área? A área é o que pode nos salvar e o que encarece pra caramba a fiação, né? Lógico que quanto maior a área, maior o diâmetro do fio, mais caro ele é, né? Muito lugar pequeno aí, o pessoal fica sem telefone fixo, olha só, existe telefone fixo ainda. Porque vai alguém lá e rouba fiação, que são fiações de cobre, né? O quilo de cobre é muito caro. Então, esse diâmetro aqui, ó, quanto maior o diâmetro, né, maior a área, menor a resistência. Porque, vamos pensar em água de novo, né? Você está querendo transportar água, aí você pega um cano bem largo, com uma área grande, um diâmetro grande, você está facilitando a vazão da água ali, né? Agora, você pegar um cano pequenininho, estreito, área pequena, diâmetro pequeno, você está dificultando a passagem da água. Então, a resistência, né, ou seja, a dificuldade de passar uma fiação, né, ela é representada pelo material. Você pode escolher o material mal, né? Alguns equipamentos assim de som assim de altíssima qualidade, né? Tem alguns dispositivos que vêm que é fio de ouro, porque o ouro é excelente. Ele tem uma resistividade, perdão, resistividade baixa, consequentemente a resistência também, né? Então por isso que tem alguns dispositivos que são para evitar ruído quando o assunto é som, que é até em ouro, ou né, tem ouro para evitar. Então a resistividade está relacionada com o material, o comprimento do fio. Então, obviamente, se aumentar o comprimento, eu vou dificultar, aumentar a resistência do fio. Né? Elétrons vai ter que percorrer uma distância maior, ok? Então, voltando aqui. Agora, a resistividade também, olha só. Vamos pensar em valores redondos aqui, ó. Sei lá, 20, 0,20 de resistividade. Não preocupa não que isso é tabelado, tá? Vai vindo a sua questão.
Aí eu tenho uma resistência X aqui, tá? Uma resistência de 0,57. Beleza. Aí eu tenho um comprimento fixo e uma área fixa. Beleza. Aí eu dobro, vou dobrar a resistividade aqui, ó. Passei para 0,40. Eu dobrei a resistência, diretamente proporcional. Beleza. Tá? Vou manter ela fixa agora em meio, né? E vou mexer no comprimento. Se eu pego um comprimento aí, sei lá, de tentar aqui 4, ou praticamente 4,19, eu tenho uma resistência de 279. Se eu dobrar, passar para 8,40, praticamente 8, quase. Eu dobrei a resistência, tá? Agora a área é inversamente proporcional. Vou pegar uma áreazinha aí, 2,5, né? Aí a resistência é 2, praticamente, né? Arredondando aí. Aí eu vou dobrar isso aqui, passar isso aqui para 5. Então eu tinha quanto? No 2,5 eu tinha 2. Agora eu vou passar isso aqui para 5. Aproximadamente, 5. Eu, em vez de 2, eu dividi por 2, né? Então, inversamente proporcional. Beleza? Mas o Enem, ele gosta de te dar um pouquinho mais de trabalho. Isso aqui é um cilindro. Isso aqui é um círculo. Tá? Isso aqui é um círculo. Então, a área disso aqui é 2πr. Então, eles adoram fazer o seguinte. Dobrou o raio do nossa fiação, do nosso fio aqui. Dobrou o raio. Se você dobrou o raio, você quadruplicou a minha área, né? Lembra que a área é πr ao quadrado. Então você dobrou r, você quadruplicou a área. Se você quadruplicou a área é 4 vezes maior, a sua resistência vai ficar 4 vezes menor, tá? Então muita atenção aí, tranquilos? Então voltando lá para minha questão teórica, todo mundo está na minha questão teórica aí, né? Presumo que sim, né? Então tá aí, questãozinha estilo Enem. O gráfico a seguir representa, tá? O gráfico a seguir aí representa. Seguir mostra como varia a tensão elétrica, que é o V, ok? E lembra que a fórmulazinha é VRI? De manhã não dá para rir não, mas tá aí, ó. VRI. O VRI, tá? É a relação entre voltagem, que está relacionado com energia, a resistência e os elétrons. Os elétrons querem passar em algum lugar, que eu chamo de resistência, e para que esses elétrons, esse I, passe pelo R, eu tenho que dar para ele o V, que é a energia, tá? Então, o I nada mais é do que partículas tentando movimentar, o R é como se fosse o lugar que eu tenho que passar, e o V é a energia que eu preciso para passar ali, a minha passagem, literalmente minha passagem, tá? Então, beleza. Então, é, o gráfico mostra, né, a tensão variando em função da corrente, né, e a temperatura é constante, né? Lógico, se os átomos começarem a vibrar muito aí, vai vacalhar um pouco. Em função da corrente elétrica que passa pelo resistor. Então eu tenho um resistor, né? Eu tenho uma corrente elétrica. Vamos isolar o resistor aqui. O resistor ele é V sobre I, ok? Ele é a diferença de energia, diferença de potencial que a gente fala, né? A diferença de energia, tá? Vou colocar aqui diferença de energia entre dois pontos, senão eu não saio do lugar, dividido pelo, de certa forma, partículas, né? Mas tudo bem. Coulombs por segundo aqui, partículas, tá? Eu vou forçar a barra aqui, colocar partículas só para ficar mais didático, tá ok? Partículas. Tá. Com base nas informações contidas no gráfico, o que é correto afirmar? Antes de ler alguma coisa, eu tenho aqui tensão, que é o V, e a corrente. Então,
Por que que esse negócio não é uma reta aqui, hein, galera? Por que que esse negócio não saiu uma reta bonitinha aqui, ó? Tá? Bonitinha, né? Por que que não saiu uma reta bonitinha aqui, ó? Para sair uma reta bonitinha aqui, ó, o R tem que ser constante, tá ok? Eles gostam de cobrar isso um pouquinho. Tá. O que significa o R ficar constante, né? R ficar constante significa o seguinte: se eu dobrar a voltagem, dobra-se a corrente. E assim por diante. Então o R não vai mudar nunca. Se eu quadruplicar um, eu vou quadruplicar o outro. E esse R não pode mudar, não, gente. Se esse R mudar, o que significa? Se o R aumenta, ou seja, se a dificuldade aumenta, se a resistência aumenta, a corrente diminui. Tá, ótimo, vou pagar menos para ser MIG. Mas o problema não é esse. O problema é se por algum motivo, se a minha resistência não for constante, ela diminuir. Opa, se ela diminuir. Se a minha resistência diminuir, ficar mais fácil de passar, os LS vão falar assim, opa, sou bobo não, vou passar. E aí que vem o perigo. Ele vai aumentar a quantidade de carga. Vai aumentar o número de partículas. Esse negócio vai pegar fogo, tá? Vai dar o curto-circuito que a gente fala, tá? Então esse negócio vai pegar fogo. E outra coisa, eu tô com a minha televisão ligada. Aí, de repente, ela está tendo um certo consumo de energia. Aí como a resistência fica mudando, né? Ora ela é maior, ora ela é menor, o consumo da minha televisão, da minha geladeira vai diminuir também. Não pode, não faz sentido. O consumo dos meus equipamentos tem que ser sempre o mesmo, certo? Tomados no mesmo tempo, né? Lógico, tem que ser sempre o mesmo. 15 minutos de banho hoje tem que custar o mesmo valor, gastar a mesma energia de 15 minutos de banho amanhã, tá? Então, quando esse R é constante, eu tenho uma reta. Isso aqui significa um R constante, tá? Constante. E pelo gráfico original, esse R não é constante, né? É o que nós falamos o seguinte: se o R é constante, opa, se o meu R é constante, tá? A gente chama de resistência, né? De resistor ômico. Lembra que eu falei que a unidade parece uma ferradurazinha assim, ó? É o símbolozinho de uma ferradura. E ela significa ohm. Falando que a gente é grosseiro, né? Ohm. Então, quando o R é constante, a gente fala que a resistência que o R é ômico, tá? Ômico. Mas não é o caso. Esse aqui não é ômico. Por quê? Ele varia, tá? A resistência começa um valor e vai ter até uma curva. Esse R varia. Nós só trabalharemos, gente, com resistores ômicos, tá? Só com reta, ok? Quando aparecer essa curva, nem dá para jogar na fórmula, né? A gente vai considerar que o R é variável, então essa relação não é verdadeira, tá? Ok? Se eu dobrar a resistência, não vai dobrar a corrente. Pode até aumentar a corrente, mas não vai dobrar bonitinho como estava aqui, beleza? Então vamos lá, letra A. A corrente elétrica no resistor é diretamente proporcional à tensão. Bem, o que acontece aí? É diretamente proporcional, bonitinho, como eu fiz aqui, ó, dobrou um, dobrou o outro, quando é ômico, não é o caso. Beleza? B. A resistência, então esquece a letra A aqui. B. A resistência elétrica do circuito aumenta, a resistência aumenta, olha só, quando a corrente elétrica aumenta. Se ficou mais difícil de passar, aumentou a resistência, então, né, a resistência elétrica do circuito aumenta quando a corrente elétrica aumenta. Tá certo. Eu vou tentar manter o V constante, né? Se eu for manter o V constante, sobrou VRI. Se eu aumentar um, aumenta o outro também. Tá ok? Letra C. A resistência. Por que os outros estão errados? Então, a resistência elétrica do resistor tem o mesmo valor. Quem dera que fosse constante. Se fosse constante, seria uma reta. Dobra-se a corrente através do resistor e a potência elétrica
consumida quadruplica. Não dá nem para analisar. Por quê? Se fosse uma reta, eu correria o risco de ficar analisando. Ah, se eu dobrar isso, aquilo dobra. E se eu quadruplicar, quadruplica também? Eu não vou nem fazer isso porque ele não está obedecendo a lei mais importante que eu tenho aqui, ó, tá? Ele não está obedecendo, tá? Só dobra ou quadruplica ou responde corretamente aqui quando é constante. E o último fala que o resistor é feito de um material que obedece à lei de Ohms. Não, se obedecesse seria ômico. Ser ômico significa obedecer à lei, tá? Ômico aqui. Não é o caso. Beleza? Então seria a letra B. É um exercício bem teórico, tá? E no livro de vocês está mostrando que é sempre uma reta, né? Então para você não esquecer que quando não for, ele não é ômico, ele não obedece nenhuma das leis que você conhece, tá? Aí já fica mais fácil aí, tranquilos? Então vamos lá. O próximo exercíciozinho aí, tá? Que eu selecionei alguns, tá? Então é aula para hoje e amanhã, tranquilo. É o seguinte, tá? O FMG acho que é muito estilo do Enem. E ele fala sobre a lei de Ohms, tá? A lei de Ohm fala sobre resistência elétrica, tudo bem? Então até agora o que eu já estudei foi o seguinte: eu já estudei corrente, que corrente é a quantidade de carga que passa por tempo. Eu vou ficar uns 4 capítulos só nessas formulazinhas, tá? Para essa corrente andar, eu preciso de energia, só que eu tenho que passar em algum lugar, que eu chamo de resistência. Então essa corrente passa em algum lugar, precisando de energia para isso. E eu tenho a resistência. Ela depende do que? Ela depende do material, depende do comprimento do fio, que você está vendo aqui, ó. Eu escolhi um fio, né? A figura mostra um cabo telefônico, tá? Ele é formado por 2 fios e esse cabo tem 5 quilômetros de comprimento. Então é o Lzinho é o comprimento. E a área? A área é sempre a área de um disco, é a área de um cilindro, tá? Eu só tenho que lembrar, eu nunca vou usar essa fórmulazinha para fazer conta não, mas eu tenho que lembrar que a área é a área de um círculo. Constatou-se que em algum ponto, tá, ao longo do comprimento desse cabo, 5 quilômetros, os fios fizeram contato elétrico entre si, né, ocasionando um curto-circuito. Os fios encostaram, tá? Em algum momento aqui, um fio aqui encostou no outro aqui, ó. Um passou pelo outro e gerou um curto-circuito. O que é isso? Ué, se a corrente estiver vindo do ponto P, quando chegar aqui, ele não vai lá do outro lado. Ele vai, como tem um ponto de encontro aqui, ele vai voltar. A corrente, ela sempre quer um menor esforço, tá? Se ela achar um jeito de voltar para casa aqui mais rápido, ela vai voltar. Então ela não vai continuar, ela não vai chegar em R, nem S. Tranquilos? Então não vai chegar. Beleza. Então é o que a gente chama de curto-circuito, é um perigo. É a hora que o elétron não encontra uma resistência para deixar sua energia e começa a superaquecer e pegar fogo. Para descobrir o ponto que causa o curto-circuito, um técnico mede as resistências entre os pontos P e Q e encontra 80. Então ele mediu. O que acontece aqui? Que tem um fio que saiu daqui, foi lá não sei na onde. Só que ele acabou encostando no outro fio. Então, como ele encostou, ele falou: opa, vou voltar, vou embora. E voltou para aqui. Ok? Tá aqui. Aí, como o fio encostou, eu, como é que ficou do outro lado? Ó, o fio também estava indo lá. Chegou aqui, como ele encostou, e falou: ah, vou embora. E voltou. Então o técnico fez o quê? De um lado ele mediu. Aí o que ele mediu? Ele mediu a resistência. O que é isso? Um aparelhinho que manda um elétronzinho ir lá e ver como é que está o caminho. Então o elétron saiu de R e foi lá e falou: ó, já vou voltar aqui já. Voltou rapidinho. Quando o técnico mediu do outro lado, demorou mais. Aí deu uma resistência maior. Então olha só, o técnico mede a resistência entre as extremidades P e Q, encontra 20. Ah, perdão então, gente. Eu devia ter lido, né? Então a resistência menor é essa do lado de cá, tá? Representei, não ficou legal a minha representação não.
É, e entre as extremidades, as outras extremidades, ele achou 80. Então, na verdade, eu troquei aqui, né? Então, o 80 é onde ele caminha mais, vai lá na frente e volta, e o 20 é o que ele anda só um tiquinho. Então, ele encontrou duas resistências bem diferentes. Então, significa que antes, gente, a resistência era quanto, hein? Antes, a resistência era 100. 100 ohms que era a resistência, né? Ou seja, para passar em 5 quilômetros era 100. Agora ele detectou de um lado, né? De um lado 20 e do outro lado 80, tá? O menor lado é o lado de cá, perdão. Ele vai só fazer isso aqui, ó. Ele vai andar só um tiquinho, já encontrou com o fio e volta. E do outro lado, o outro lado que ficou maior, né? Porque ele deu 80, ele vai lá, encostou, volta, certo? Beleza, então ele fez isso aí. Com base nesses dados, é correto afirmar que a distância das extremidades P e Q, que é a menorzinha, né, até o ponto que causa o curto-circuito é de quanto? Uai, gente, era 5, era 100 ohms quando era 5 metros. Como ele mediu só 20, qual, qual a distância que vai dar? Qual o comprimento que vai dar? L, né? Aí se você fizer essa conta aqui, vai ficar 100 vezes L. 20 vezes 5, que vai dar 100, não é? Isso. Então, meu L vai dar 1 quilômetro. Então, eu percebi que o curto-circuito ocorreu em 1 quilômetro, tá? Em 1 quilômetro do lado de cá é 1 quilômetro. Do outro lado, é lógico que são 4 quilômetros, né? Então, letra C. Tranquilos? Beleza? Só risquei inicialmente errado aqui. Opa, perdão. A questão que eu escolho esse aí depois para tarefa, aí você vacilou no gabarito. Então, olha só. Olha o que ele fez aqui. O gráfico que eu analisei antes era um gráfico de V em função de I. Aqui, só para avacalhar com a gente, é do Enem. Ele fez o contrário, tá? Tradicionalmente, geralmente é VRI. Opa. Tradicionalmente é VRI. R vezes I. Então, geralmente o gráfico que aparece, geralmente, né? É o V em função de I. Aí dá um R, aí tem que dar uma reta, ótimo que deu uma reta. Se deu uma reta, significa que é ômico, que obedece todas as leis de ohms, tá? Ótimo. A lei dos ohms. Então, beleza. Então tá aí. Só que aí, para avacalhar com a gente, ele fez o contrário. Mas você conhece a fórmula, né? Você vai lá e calcula, né? Mas ele colocou o contrário aqui, ó, tá? Então, dispositivos eletrônicos que utilizam materiais de baixo custo, como polímeros, semicondutores, têm sido desenvolvidos para monitorar a concentração de amônia, né? Que é um gás tóxico e incolor, em granjas avícolas. A polianilina é um polímetro semicondutor que tem o valor de sua resistência elétrica nominal quadruplicada quando exposta a altas concentrações de amônia. Na ausência de amônia, o polímero, né, se comporta como uma resistência ômica. E a resposta elétrica é mostrada no gráfico. Aí, ó. Ele falou que é ômico. Ó. Bonitinho. Beleza? O valor da corrente da resistência elétrica, né, do polímero, na presença de altas concentrações em ohms, é igual a quanto? Tá? Então, eu falei que o gabarito está errado, mas vamos olhar com calma, né? Às vezes eu resolvi com pressa, eu já estou tendo outra ideia aqui. Beleza. Na ausência de amônia, o polímero se comporta como gráfico, né? Mas tem um quadruplica aqui, né? Que às vezes passou batido aqui. Ele vai lá e comporta como... Então, vamos calcular ele. Como que ele é sem amônia? Né? Sem amônia, eu vou calcular então. Beleza. Vou calcular aqui, apaga aqui. Vou calcular VRI. Beleza. Qual que é a voltagem? Eu vou pegar qualquer ponto, né? Eu posso pegar qualquer um. Eu vou pegar o último aqui, ó, 3 volts. Então vou jogar no VRI, 3 volts. Qual que é a resistência? Não sei. Qual que é a corrente? 10 a menos 6.
quanto? 6, que é o último ponto. 6 vezes 10 a menos 6. Então, meu R, na verdade, vai ser 3 dividido por 6 vezes 10 a menos 6. Então, meu R aqui vai dar quanto? Zero, meio, né? Meio, né? É, meio, meio, meio. Meio vezes 10 a... Passa o 6 para cima, vai ficar mais 6 ohms. Vamos melhorar isso aí? 5,0 vezes 10 é 5 ohms. Aí a gente fala assim, nossa, vou marcar uma letra ali que eu já até vi a letra. Então tá aqui. Só que isso aqui é em quais condições? Na ausência de amônia, né? Na ausência de amônia, o resistor é ômico. O R é constante, bonitinho, igual você está vendo aqui no gráfico. Ok? Só que o valor da resistência elétrica do polímero na presença de altas concentrações em ohms é igual a quanto? Bem, ele falou o seguinte, que o polímero do semicondutor que tem o valor de resistência elétrica nominal quadruplicado quando exposto a... Então vai quadruplicar na presença de amônia. Então, na presença de amônia, vou colocar um Azinho de amônia aqui, vai quadruplicar. 4 vezes 5 vezes isso aí. Então, na ausência, perdão, na presença, vai dar 20 vezes 10 a quinta, ou seja, 2,0 vezes 10 a sexta ohms. Oh, faltou ferradurazinho aqui, não dá para escrever. Então o gabarito tá certo sim, tá, gente? Desculpa aí, tem que pensar melhor. Na correria, o gabarito tá certíssimo, tá ok? Então a maldade foi justamente isso aí, tá? Eu só bati o olho no gráfico, calculei a resistência, achei muito cuidado aí, achei essa primeira aqui, né? Só que ele quer, isso aqui é na ausência da amônia, ele quer na presença da amônia, ok? Então deu 4 vezes mais aqui, ok? Tranquilos? Tudo bem? Então o Zoom vai me cortar daqui a pouquinho. Gente, tá bem? Por favor, me dê o retorno. Beleza, Carlos? Valeu, amigão. Bem, Tranquilo, Carlos. esse próximo aqui vai falar um pouquinho sobre potência, né? Vai levar um tempinho aí. Eu vou pular ele, tá? E depois eu volto, tá? É só porque vai me cortar aqui até antes desse aqui, coitadinho. Esse aqui é uma questãozinha do Enem que fala de condutividade. Queria que vocês olhassem ele lá rapidinho, tá? E depois a gente tira dúvida na próxima aula aí, tá? Qual que é a relação entre condutividade e lei de Ohms, ok? Tranquilo? Só que, só que aí eu queria que vocês pensassem um pouquinho em relatividade e lei de Ohms, né? Então vamos pensar em lei de Ohms aí, depende do material, depende do comprimento, depende da área. Só que é o seguinte, condutividade, quem conduz bem, né, tem alta condutividade, né, alta condução, significa que ele tem baixa resistência, tá? Tem baixa resistência, ok? Por que ele tem baixa resistência? Porque se ele está conduzindo muito, é porque ele conduz muita corrente, né? Muitas partículas estão conseguindo passar. Ele tem alta condução, né? Então alta corrente. Se ele tem alta corrente passando por ele, é porque está fácil de passar. Se está fácil, é porque a resistência é pequena. Então, quanto maior for a condutividade, tá? Menor vai ser a resistência e, consequentemente, maior será a corrente que passa pelo material. Quem tem a maior condutividade aqui, ó, é a prata, ok? E ele quer saber, mantendo-se as mesmas dimensões geométricas, o fio que apresenta menor resistência elétrica é o que apresenta maior condutividade, que é a prata. Beleza? Só que o cara vai resolve, nem lê o negócio direito, né? Bem, a resistência elétrica de um fio é determinada pelas suas dimensões. Beleza, comprimento e área, tá?
pelas propriedades estruturais do material, Rho. É o Rhozinho aqui, ó. A condutividade, sigma, caracteriza a estrutura do material, de forma que a resistência de um fio pode ser determinada considerando o L, o comprimento, está aqui, falou a lei, a área, ótimo, está aqui, e a tabela relaciona o material e sua respectiva resistividade em temperatura ambiente. Bem, sua respectiva resistividade, vírgula, né? Porque ele falou mais foi de condutividade, condutividade. E aí você tem que saber que condutividade, né? Opa, condutividade, né? Condutividade é inversamente proporcional à resistividade. Por isso ele falou, de certa forma, ele te deu, né, a dica aqui, que ele te deu a informação do Rho, né? Do material. Então, indiretamente, ele te deu a resistividade, sim. Tá ok? Mantendo-se as mesmas dimensões geométricas, considerando que todos os fios aqui têm o mesmo L, o mesmo A, então a única coisa que vai mudar é o Rho. O fio que apresenta menor resistência elétrica é o de maior condutividade, por isso que eu peguei a prata aqui, beleza? Então, na próxima aula eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui na minha sequenciazinha, tá? Eu selecionei alguns circuitos aqui que eu vou abri-los aqui depois, tá? Vou abrir alguns circuitos aqui, tá ok? É... Deixei alguns circuitos prontos aqui já, tá ok? Alguns circuitos prontos aqui, tá certo? Pra gente trabalhar com eles. Foi uma questãozinha do Enem aqui. Então o circuito já está aqui funcionando. Então a gente vai começar de circuitos na próxima aula. Beleza, galera? Então, no mais, meu abraço.